Os clubes recreativos são muito importantes para o desenvolvimento social e esportivo de nossa cidade. Mas existem aqueles que extrapolam o aspecto do lazer e passam a preservar tradições étnicas e culturais. Este é o caso do Centro Português de Maringá, o qual resgataremos sua história no episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Dada a grande publicidade promovida pela colonizadora de nossa região, a Companhia de Terras Norte do Paraná, imigrantes de diversos países do mundo se mudaram para cidades que por ela foram criadas entre as décadas de 1930 e 40. Os estrangeiros mais numerosos naquela imigração foram os espanhóis, italianos, portugueses, japoneses, alemães e russos. Naquele movimento, inicialmente, a maioria deles optou por adquirir lotes rurais. Mas antes de muitos desses imigrantes chegarem a Maringá, eles passaram por outros estados, como São Paulo, e também por outras cidades do Paraná. A historiadora Franciluz aferiu em uma pesquisa feita com 100 pessoas que haviam se estabelecido por aqui entre 1939 e 1947, que 3% delas haviam nascido em Portugal, uma representação étnica muito significativa na população total de Maringá. Muitos desses portugueses criaram grandes empresas ainda na década de 1950, como foi o caso do frigorífico Luso Brasileiro Central. Fundado em 1954 por Joaquim Duarte Moleirinho e Joaquim Gomes Caetano, a indústria ocupava uma área com quase 20 alqueires ao lado do Bosque 2. Outro estabelecimento fundado por um português foi a Casa Estrela, também tendo sido inaugurada em 1954 por João da Silva na Vila Operária, é um dos poucos comércios que mantém o estilo pioneiro em seu atendimento. Se a presença dos portugueses era grande na vida empresarial de Maringá, é evidente que também mantinham participação social, mas faltava um espaço para que pudessem preservar suas tradições de maneira adequada. Eu fazia parte de um grupo português que, no sentido de manter a tradição de Portugal, se reunir, manter os costumes de Portugal, então a necessidade de criar um espaço para essas reuniões e tudo. Daí surgiu a ideia de fundar um centro português aqui neste espaço. Visando promover o intercâmbio luso-brasileiro e divulgar os costumes, a história, as tradições e sua sociedade, o Centro Português de Maringá foi criado em 10 de junho de 1964. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, que promove atividades voltadas para o lazer, práticas esportivas e socioculturais. Instalado na Zona 1, na atual Rua Luiz de Camões, número 135, é necessário destacar que uma parte de sua atual área era ocupada, até aquele período de sua fundação, por uma central de atendimento do consulado italiano. Portanto, da estrutura que atendia italianos, surgiu uma entidade que passou a congregar a colônia portuguesa.
Outra informação curiosa: em maio de 1966, uma lei municipal alterou o nome da rua que passa em frente ao Centro Português de Maringá. O nome original, que era Tibiriçá, passou a ser Luís de Camões, em homenagem ao grande poeta português e, portanto, à comunidade que passou a ser representada pela nova entidade. Tibiriçá, por sua vez, foi um importante líder indígena dos primórdios da colonização portuguesa no Brasil. Era aliado dos portugueses e teve papel destacado nos eventos relacionados à fundação da atual cidade de São Paulo, em 1554. O Centro Português de Maringá foi importante fomentador do esporte na cidade. Desde clássicos do futsal que ocorreram em sua quadra, até tendo projetado nadadores amadores nos Jogos Abertos de Maringá. E por incrível que pareça, nova curiosidade étnica é constatada. Apesar de ter origem nipônica, Silvio Vata sempre frequentou o clube, pois sua família morava próximo daqui, na rua Luiz Gama. Pelo Centro Português de Maringá, ele, junto de outros nadadores, venceram diversos campeonatos ao longo dos anos 1970. Outra expressão da cultura portuguesa criada aqui no clube é o tradicional grupo Os Lusíadas. Fundado em 1968 por Manuel Dias da Silva, primeiro presidente da entidade, e sua esposa Maria Luzia Lúcio da Fonseca e outros parceiros, o grupo de dança nasceu com o nome de Ala dos Namorados, tendo como objetivo cultivar tradições e os usos e costumes dos portugueses. Este primeiro nome fazia alusão à Batalha de Aljubarrota, que se trata de um embate ocorrido no século XIV, onde portugueses venceram espanhóis. O peculiar nome se refere ao famoso grupo de jovens cavaleiros que formaram a ala da esquerda armada portuguesa nesta batalha. Mas seu nome foi alterado para Os Lusíadas no ano de 1970, em referência a uma das maiores obras literárias produzidas pelo escritor português Luís Vaz de Camões. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram se juntando ao grupo, ampliando o número de músicos e bailadores, de crianças a adultos. Vejam só, os Lusíadas é o grupo folclórico português do Brasil que mais distâncias percorreu para divulgar a cultura popular luso-brasileira. Foram 15 estados brasileiros que já tiveram a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Tudo isso sem contar as viagens internacionais, claro, passando por solo português. Eu comecei em fevereiro de 1976. Vim através de um amigo que tinha começado a fazer parte do grupo infantil ou juvenil naquela altura, e eu me interessei em vir, aí nunca mais parei. Aí vim nesses anos todos fazendo parte do grupo. Hoje eu sou diretor artístico do grupo, né, também, coordenador e ensaiador, já há 32 anos que eu venho fazendo. Então, à medida que o tempo foi passando, nós fomos conhecendo pessoas, fomos tendo contato com grupos folclóricos originais. A gente procura fazer um trabalho bem sério, bem voltado para o folclore mesmo, na sua divulgação, na nossa cultura e tudo mais, né, que temos muito a ver, né, com Portugal. A partir do momento que começamos a fazer intercâmbios com grupos folclóricos do Rio, de São Paulo, a mente abriu, pudemos perceber o que a gente precisava melhorar e fazer. O grupo já foi a Portugal 2 vezes, pretendemos ir uma terceira, mas agora temos que replanejar tudo aí, né, de fato, e também aprender a valorizar e a trazer de volta para cá aquele espírito do folclore e das tradições que a gente tem de Portugal. Fui secretário, só não fui presidente porque a vida não estava compatível para isso. Tinha bastante portugueses e não portugueses também, frequentavam o clube. Ah, mas como não citar a ultra tradicional Festa Portuguesa, que nasceu no início da década de 1970, hein? Realizada anualmente, voluntários do clube preparam os mais variados pratos típicos da culinária portuguesa.
os quais são acompanhados de grandes atrações artísticas e culturais. Bacalhau ao forno, grelhado na brasa, bolinho de bacalhau e arroz à Braga são alguns dos itens que o público pode desfrutar por aqui durante a tradicional festa portuguesa. Trata-se de um ponto de encontro das famílias da cidade e da região. Mas o Centro Português é um clube de destaque em Maringá, é um clube que todo mundo conhece e, acima de tudo, é um clube muito familiar. Considerado o único clube social instalado na Zona 1, o Centro Português de Maringá foi palco de um fato impressionante. Ao final de um baile promovido em seu excelente salão de eventos em 1981, um casal foi abordado por assaltantes à mão armada quando entrava no carro. O proprietário do veículo acabou reagindo e levou um tiro no peito e outro de raspão, além de uma coronhada no rosto. Por incrível que pareça, ele sobreviveu, porque o projétil atingiu em cheio o crucifixo que ele mantinha pendurado em uma corrente. Os assaltantes levaram seu Passat. Na época, havia rumores de que se tratava de um atentado político, mas a emboscada foi direcionada para a pessoa errada. Profissionalmente eu fui transferido para Curitiba. Como eu e a minha esposa temos uma relação muito grande com o pessoal daqui do Centro Português, a gente acabou meio indo e meio não indo, ou seja, mantemos residência lá e aqui. Ao longo das décadas, a estrutura do clube sofreu modificações e foi ampliada para atender os sócios e a comunidade local. Ocupando um terreno com mais de 5.600 metros quadrados, com obras por quase toda a área, o Centro Português de Maringá possui amplas piscinas, ginásio de esportes, academia, espaços de convivência e salões de evento. Pelo clube, ocorrem aulas de natação, hidroginástica, musculação, dança, ginástica, jiu-jitsu e futsal, bem como diversos outros eventos. Aqui do Centro Português, e era dono dessa empresa, e na época lá, for terminando o serviço, ele me convidou para vir para cá. Era um período ali que nós havíamos combinado ali de uns 30 a 60 dias, né? Só que era para ficar por aqui, e hoje estamos aí comemorando 30 anos do Centro Português. Essas portas aqui ao meu lado, na entrada dos salões sociais, são de madeira e seus entalhes apresentam cenas históricas e também das rotas náuticas dos portugueses. Aí, quando nasceu minha primeira filha, a gente precisava de um lugar que seja familiar. Aí, o que nós viemos? Um lugar mais perto da gente, né? Então, aí foi o Centro Português, aqui é um lugar maravilhoso. Sim, eu vejo o Centro Português não só como um clube recreativo, mas um clube cultural, um clube que precisa manter viva essa cultura, um pouco da cultura portuguesa aqui, para que não seja esquecido com o passar das gerações. Além de Manuel Pedro, que coordenou a primeira diretoria do clube, também foram presidentes depois dele Joaquim Duarte Moleirinho, Aníbal dos Santos Matias, Joaquim Fernandes da Costa, Manuel Dias da Silva, Júlio do Carmo Esteves, Antônio Batista de Moura, Fernando Ferraz, Fernando Henriques, José Manuel dos Reis, José dos Santos Ribeiro, Luciano Pereira Batista, Edalvo Garcia e Paulo Cardoso. E eu tenho um orgulho muito grande e uma satisfação de não ser, anote bem, eu sou descendente de espanhol e fui o primeiro presidente de não origem portuguesa a assumir a presidência em 2009 e agora pela segunda vez.
E aí, você já participou da tradicional festa do Centro Português de Maringá? Sabia da história do grupo folclórico Os Lusíadas, que foi criado aqui? Quantas memórias um prédio e um clube pode nos trazer, não é mesmo? Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube, comentar e compartilhar este vídeo. Ah, não se esqueça de dar um joinha também. Toda semana, informações novas sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!